E aí, pessoal, vamos falar de Luan, porque mais uma vez isso virou assunto entre gremistas nas redes sociais. Eu fui atrás da informação e vou falar exatamente tudo o que eu sei sobre essa história. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu quero que você fique com Ativo, isso mesmo, Ativo é parceiro deste espaço e, portanto, você vai entrar agora na descrição desse vídeo. Você vai ter ali o WhatsApp do Ativo para falar com o pessoal lá e melhorar a sua vida a dois. Ativo é a solução. Gente, antes de falar de Luan, eu vou contar toda a história que eu tenho aqui, mas antes eu queria colocar, para quem vê esse vídeo aqui, antes do jogo do Grêmio contra a equipe do União Frederiquense, porque me passaram a seguinte escalação, vamos ver se a gente acerta. Então, para quem olhar esse vídeo antes do jogo contra a União Frederiquense, nessa quarta às 19 horas, muita gente vai ver depois, mas quem olhar antes, a escalação que citei aqui é a seguinte: Chapecó, Orejuela, Tonhão, Bruno Alves e Nicolas. O meio-campo com Thiago Santos, com Vijaçante e com Bitelo. Bitelo, surpresa para mim. Rildo, Elias e Janderson. Esse é o time que César Lopes vai botar a campo, ou deve botar a campo, e que foi o time que vazou basicamente no início dessa tarde, e que Roger vai acompanhar da arquibancada. Então, Chapecó, Orejuela, Tonhão, Bruno Alves, Nicolas, Thiago Santos, Vijaçante, Bitelo, Rildo, Elias e Janderson. Tô curioso para saber se eu acerto essa aqui. Essa é a escalação que está vazando aí no início da tarde desta quarta-feira. Só para a gente referir, eu sei que a maioria das pessoas vai ver esse vídeo depois do jogo ou depois do anúncio da escalação, que vai sair daqui a mais ou menos 1h30, saiu o anúncio, mas só para fazer essa referência por aqui, porque o assunto desse vídeo é Luan, o rei da América em 17. Por que que isso voltou à tona? Porque foi Roger, ou através de Roger, que Luan começou a ganhar toda a notoriedade. E a partir do retorno do Roger, se colocou nomes que o técnico Roger havia pedido. E dentre os nomes que ele havia pedido estava o nome de Luan. Tudo que envolve Luan no Grêmio merece toda a nossa atenção, sempre. O pessoal diz, pô, lá vem esse assunto do Luan de novo, esqueçam isso. Eu sei que a grande maioria das pessoas não quer ouvir falar, mas o gremista, de um modo geral, olha sempre que citam Luan com uma atenção diferente, em razão de toda a memória afetiva que traz esse jogador. O que eu pude buscar sobre isso? O Grêmio, sim, vai olhar o mercado. Isso aí eu trouxe ontem à noite. O Grêmio vai olhar o mercado mais uma vez. O Grêmio, que não procura ninguém neste momento, vai olhar o mercado. Mas o que se sabe de Luan é que a chance dele vir para o Grêmio, ela é praticamente nula. E eu vou posicionar todos os motivos disso. Lembrando que o Luan foi para o Corinthians em dezembro de 19, ou seja, 2 anos depois da grande campanha dele naquela Libertadores, e ele já foi em baixa, sobretudo aqui dentro do ambiente do Grêmio. Muitos ainda dizem assim, o Grêmio se livrou do Luan porque não tinha mais o que tratar. Então tem, primeiro, dentro do ambiente interno, longe de ser unanimidade. Muita gente não quer ouvir falar no Luan no Grêmio. Muita gente, tá? Segundo ponto, importante também. A gente até pode discutir se é bom ou se não é. Segundo ponto, o Roger não pediu Luan. Posicione, isso é informação. Roger não pediu Luan. Inclusive, neste momento, o Roger não pediu ninguém, nenhum nome. O Grêmio colocou, o Roger vai estudar o grupo e a partir daí vai tomar posição. Não existe pedido do Roger ainda. Acho até que vai haver, mas não existe. Existem carências no grupo, que todos sabem, que o Roger também sabe, mas nominalmente nenhum nome. Ou seja, e isso circula forte nos grupos de WhatsApp do Grêmio, não pediu. Avançando, terceiro ponto, o salário de Luan, em caso do Grêmio
ter vontade, do Roger mudar de ideia e pedir, é muito alto. E um dirigente que eu conversei pela manhã disse o seguinte: César, o único jeito de tu agregar um jogador desse padrão no Grêmio é o Corinthians pagando 100% do salário. Tu acredita que isso vai acontecer? E eu disse, evidentemente, que não. Portanto, são 4 pontos que precisam ser ponderados nessa hora. O primeiro, como eu disse, o fato dele não ter uma boa imagem interna. A gente não sabe por quê. Algumas pessoas falam, mas eu não gosto de repetir aquela coisa do papinho de corredor. Então, que ele não foi bem fora do campo. Cara, não entro nessa, tá? Não entro nessa. O fato é que ele não é unanimidade. Esse é o primeiro ponto. O fato do Roger não ter pedido é um ingrediente que a gente tem que colocar aqui quase como definitivo, porque toda essa especulação, ela nasce exatamente do fato de terem dito que ele pediu, só que ele não pediu. Então esse é o ponto. E aí quando a gente chega nessa conclusão aqui, de que não é um pedido do treinador, a gente vai nos outros pontos aqui só para levantar. Tá, mas quanto é que ele ganha lá? Se fala acima de 500 mil reais. E que, neste momento, é zero a possibilidade do Grêmio buscar qualquer jogador. Vocês viram o que disse ontem o Romildo Bolzano na Rádio Bandeirantes? Vocês viram? O presidente Romildo disse que, olha, até abril está equacionado, depois de abril eu não sei. Então não tem dinheiro para levar um jogador desse valor e desse porte. Então é importante colocar isso. E aí, para agregar esse ponto ainda, a ideia, olha, se o Corinthians pagar 100%, aí, passadas as outras etapas, talvez. O Corinthians não vai fazer isso, porque o Corinthians também está tentando lá reequacionar sua folha de pagamento. Lembrando que o Corinthians é um clube que fez altíssimos investimentos, mas Luan, de fato, ficou lá no fim da fila. Lá no fim da fila, ou no meio da fila, para não dizer no fim da fila. Então existe isso, sempre na ilusão do torcedor existe essa realidade, sempre se posiciona dessa forma, mas a gente tem que ser prático aqui. É preciso ser prático. E nessa hora eu gosto muito de ser prático. Muito. Quando tem, que ótimo, vocês sabem que eu sou viúva total do Luan. Mas aqui, neste caso aqui, nada de Roger nesse caso, nada de dinheiro, nada de especulação, nada de nada. O que tem é apenas o papo de WhatsApp, o que chamam, que a gente pode querer falar de fake news. É o que se tem e é o que se posiciona. Não tem nada além disso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.